Então, este texto de Hebreus, capítulo 4, ele é um texto muito forte, muito profundo. Aliás, essa carta aos Hebreus é uma carta com muita complexidade, muita beleza, muita riqueza espiritual. O autor faz toda uma comparação da nova aliança e da antiga aliança, o sacerdócio de Jesus, o sacerdócio de Arão, o sacrifício que os sacerdotes ofereciam no Velho Testamento de bodes, cordeiros e animais, e o sacrifício perfeito do Filho de Deus, o tabernáculo que os sacerdotes ministravam, feito por mãos humanas, e o tabernáculo eterno que Jesus entrou na presença do Pai, no trono, sendo ele mesmo cordeiro, salvador e sacerdote, e apresentando um sacrifício perfeito. Então é toda como se fosse assim uma comparação das duas alianças, mostrando que esta nova aliança é superior. Neste texto de Hebreus 4, o autor ele fala do repouso de Deus. E ele vinha falando no capítulo 3 que o povo de Israel, ao longo do deserto, quando saiu do Egito, saiu com a mão forte e poderosa de Deus, milagres tremendos, e atravessou o deserto. E a promessa era eles entrarem na terra de Canaã. Então o repouso era a terra de Canaã. E normalmente aquela travessia do Egito até Canaã, uma caravana que fazia comércio, demorava cerca de 40, 50 dias para fazer uma travessia ali daquele deserto. O povo de Israel, que era mais de 1 milhão de pessoas, crianças, todo o material deles, e eles foram parando de lugar em lugar, pararam no Sinai, pelo menos 90 dias, Moisés esteve lá em jejum e oração 40 dias, depois outra vez 40 dias. Então eles demoraram mais ou menos 2 anos para estar às portas de Canaã. E ao longo do deserto o povo pecou várias vezes contra Deus. Primeira vez que Moisés subiu para o monte e buscar a face de Deus, o povo se reuniu, chamou Arão e fizeram um bezerro de ouro, dizendo: não, Moisés abandonou a gente, Deus esqueceu da gente, vamos fazer um Deus aqui, uns deuses para nós, e vamos adorar, porque estamos sozinhos. E quando Moisés desceu com as tábuas da lei, a ira de Deus se levantou e ele, indignado, quebrou aquelas tábuas em cima daquele bezerro de ouro, esmiuçou aquilo. Então foram várias e várias vezes que o povo se endureceu, que o povo não ouviu a voz do Senhor, que o povo pecou. E tem, Salmo 95 descreve bem isso, a tentação de Cádiz Barneia. No capítulo 3 de Hebreus, ele cita essa passagem. Em Cádiz Barneia foi o lugar em que eles pararam para mandar 12 espias, um de cada tribo, ver a terra. E lá eles viram que a terra era maravilhosa, a terra de Canaã, tinha poços cavados, olivais plantados, vinhas, mas também viram que haviam gigantes na terra. E quando voltaram esses 12 espias, 10 dentre eles voltaram apavorados, voltaram reclamando, voltaram contaminando o povo com incredulidade. Somente Josué e Calebe disseram: não, o Senhor é Deus, Ele nos tirou do Egito com mão forte e poderosa,
Ele vai nos dar vitória. Mas aquela palavra daqueles 10 contaminou o povo e o povo se rebelou. Resolveu não entrar em Canaã. E Deus falou: agora chega. Agora vocês não vão entrar mesmo. E Deus deu uma palavra de juízo para aquela geração. E depois de uns dias eles resolveram querer se arrepender e resolveram ir pela própria decisão deles, não por orientação de Deus ou de Moisés. Se agruparam e foram lá e foram mortos. E viram, o resto do povo viu que não tinha jeito. E aí eles foram viajando pelo deserto, porque a sentença de Deus foi: esta geração não entrará no meu repouso, não entrará na terra prometida. E o que era aquela geração? Eram os adultos. Os adolescentes, as crianças, os jovens, as pessoas abaixo de 21 anos em Israel não iam para a guerra. Caso de Davi, os irmãos dele foram para a guerra, mas ele era mais novo, não foi para a guerra. Então, aquele povo adulto que tinha saído do Egito, que tinha visto os milagres de Deus e que tinha se rebelado 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, é que não entraria em Canaã. Mas os filhos cresceram e eles ficaram rodando no deserto 40 anos, e aí sim, já não era mais Moisés, sob a liderança de Josué, eles entraram em Canaã, venceram os cananeus e tomaram posse da herança que o Senhor tinha para eles. Aqui então, o autor de Hebreus, ele está falando de um repouso, e ele cita Davi, que fala também de repouso, e ele então fala que há um repouso para o povo de Deus, e que não é apenas Canaã. E quando a gente fala desse repouso, os cristãos normalmente enfatizam que é quando a gente morre, lavado pelo sangue de Jesus, perdoado dos pecados, a gente vai para o céu. Descansou o fulano, repousou a Beltrano. Então a gente vai morar com Deus, tem a vida eterna, tem a salvação. Isso é uma maravilha, este repouso de Deus para nós. Mas o autor deixa claro que resta um outro repouso, que não é apenas esse da salvação. Este outro repouso é um lugar, um estado, uma condição espiritual que Deus tem para nós, onde nós vamos repousar. E aqui no texto, o autor cita assim: porque Deus trabalhou 6 dias na criação e repousou no 7º dia, descansou das suas obras. Então nós descansaremos das nossas obras quando entrarmos nesse repouso de Deus. Mas vai descansar como assim? Deus quer que a gente entre no repouso para a gente descansar? Então, no texto original, esse descansar não quer dizer uma paralisia, uma inércia, ou no original grego, uma catapausis. Deus quer nos levar ao repouso de Deus para que a gente mude de sintonia, mude o registro da força do homem, do pensamento do homem,
do plano do homem, da energia do homem para a conexão, a força, o pensamento do Senhor. Quando Deus repousou das suas obras no dia 7º, ele também não parou de trabalhar. Jesus disse: eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje, mas trabalhava em quê? No mover da redenção. Então Deus mudou de qualidade de obra, não mais criando as coisas materiais, mas criando, movendo, agindo na sua soberania, mobilizando, usando os homens, usando Israel, usando pessoas para trazer salvação, fazendo aliança com Abraão, aliança com Davi, e em Cristo Jesus, a culminância da obra da redenção da humanidade. Então, resta ainda um repouso de Deus para nós. Pensa, você pode na sua vida cristã estar cansado. Às vezes a gente se cansa. Ou você pode estar enfastiado e nauseado. Você pode estar com a sua mente e o seu coração entupido de dores, de frustrações com pessoas e até com Deus. E desanimado. E o autor aqui, ele diz assim, olha, a gente deve se esforçar para entrar no repouso. A gente deve fazer força, a gente deve guerrear, a gente não deve deixar barato, não deve ficar no meio do caminho. É engraçado essa ideia de fazer um esforço, um empenho para repousar. É meio paradoxal, é meio estranho. Mas pense, que repouso é esse? O que é isso? O repouso é a gente sair do registro de mim, por mim, para mim, e passar ao registro de Deus, por Deus, para Deus. O repouso é a gente permanecer em Cristo. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim, dependam de mim, aprendam comigo, porque se vocês permanecerem em mim e eu em vós, vocês vão dar fruto, vão dar muito fruto, e o fruto de vocês vai permanecer, e tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos atenderá. Glória a Deus. Aleluia. Então, o repouso é esse permanecer em Cristo. É uma coisa meio estranha, porque a gente tem que se esforçar para entrar no repouso. Josué teve que guerrear para entrar na terra de Canaã. As portas da terra, Deus falou com Josué, eu sou contigo, não temas, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, somente seja fiel, não se desvie da palavra. Esforça-te e eu estarei contigo. Eu não vou tirar os cananeus da terra. Vocês é quem vão lutar e vencer. Então, quando fala do repouso, não fala de uma inércia, de uma catapausis, de não fazer nada. Não, fala de uma mudança de qualidade. Antes do repouso, é como se a gente tivesse fazendo a obra de Deus, o nosso esforço, com a nossa dedicação, e no extremo, eu vou colocar só para a gente criar uma imagem, no extremo desse fazer a obra de Deus desta maneira, nessas bases, a gente tem o ativismo. São os crentes fazendo, acontecendo,
fazendo a igreja uma empresa, um marketing, tudo um ativismo, uma coisa humana, pá! Aquela empresa, a igreja está bombando. E Deus, a obra de Deus, Ele quer que nem a gente esteja no ativismo, nem na catapausis, que é a inércia, não fazer nada. Agora há pouco a Maria Antônia deu um depoimento, né? Fazer a obra e tal, ela ouvia, mas ela não estava fazendo nada e ficou meio assim, longe. Resolveu, não, eu vou chegar perto, vou chegar junto e vou fazer. E começou a fazer e a bênção do Senhor começou a fluir na vida dela. Aleluia. Então ela estava na catapausa, estava na pausa, estava na inércia. Deus não quer que você saia da inércia para o ativismo. Não é o repouso de Deus não é o ativismo. O desafio é permanecer em Cristo. O desafio é a gente confiar, é a gente aprender a descansar nele, crer nele. Neste texto aqui de Hebreus, o autor diz assim: a gente vê que eles não puderam entrar na terra por causa da desobediência. Em outro momento ele diz: e eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E nesta passagem de Hebreus, no capítulo 3, no 4, desobediência e incredulidade meio que se confundem. Pode traduzir como desobediência ou incredulidade. Por que eles não entraram? Porque foram desobedientes. Por que eles não entraram? Porque não creram. Foram desobedientes porque não creram. Então, um dos desafios nossos é aprender a obedecer a partir da fé. O repouso também implica que quando a gente conecta nisso, quando a gente entra nessa sintonia com o Senhor, nessa dimensão do repouso, a gente repousa das nossas próprias obras. Se não é catapausa, se não é paralisia, se não é inércia, o que é repousar das nossas próprias obras? É você entrar nessa conexão, nessa comunhão, e a partir daí você é inspirado. Você não está no ativismo, nem na catapausis. Você é guiado pelo Senhor. Ele tem planos para a sua vida. Ele tem propósitos para você. Ele quer usar você e Ele te inspira. Amém. E você obedece. E você vai na força do Senhor. E você abençoa pessoas. E Ele instrumentaliza a sua vida. Você repousou das suas obras, mas não ficou parado. Aleluia. O repouso de Deus é você estar nessa sintonia da coisa mais sublime e gloriosa que pode existir na condição humana. Sintonia de ser vaso do Eterno, instrumento nas mãos do Senhor para abençoar vidas, para levar a palavra dele, levar a fé, levar a esperança, as boas obras, o carinho e a misericórdia de Deus fluir através de você, atingindo pessoas. E quando você passa, a pessoa diz: graças a Deus.
Deus me visitou nesta manhã, Deus me visitou nesta tarde, Deus passou aqui e deixou um rastro de bênção. Então, o que Deus quer? Ele quer te dar esse privilégio de ser embaixador de Cristo. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E esta obra da graça, esta obra de Cristo, ela está pronta. Ela é completa, ela é perfeita. E a gente precisa acreditar que não precisa fazer esforço nenhum para alcançar esta salvação. É puramente pela fé. E é imerecida graça, mas é toda eficaz, toda competente para salvar você. Ok? Isso é maravilhoso. E a gente, enquanto serve a Deus, enquanto caminha, enquanto cresce, aprende, a gente precisa voltar para esta fonte da graça. Porque de vez em quando a gente pensa que também o desenvolvimento da nossa vida espiritual tem a ver com o ativismo, tem a ver com uma competência, uma disciplina nossa. Eu não sou um cara muito disciplinado, o fulano a fulana é. Então, ela lê a palavra, ele ora, eu não, eu sou uma pessoa meio assim, solta. Então, eu não vou desenvolver minha vida espiritual. A disciplina cristã, claro que tem que haver esforço, mas a graça da salvação foi Cristo que alcançou por nós. Não precisa de esforço nenhum. E este deve ser o fundamento da nossa fé, de que somos salvos pela graça por meio da fé, e este deve ser o fundamento também da nossa caminhada espiritual. Porque a gente pensa assim, mas eu não sei como é que é essa coisa de caminhada espiritual, eu nunca vou saber, eu não tenho conhecimento, eu não tenho informação. Para aí. Esta caminhada espiritual é também baseada nesse fundamento do que Cristo alcançou para você. E aí, este capítulo, num dado momento, lá no verso 14, se não me engano, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é eficaz, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é operante. A palavra de Deus, ela age, ela sonda, como uma espada aguda de 2 gumes, e penetra lá nas profundezas do ser, na divisão da alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. Completa assim: esta palavra que sonda, que vai lá nas juntas e medulas, divide alma e espírito, ela expõe todas as coisas, ela traz à luz o que está no coração. Lembrando que a nossa mente tem 2 andares, o consciente e o inconsciente. Como diz lá em Jeremias: enganoso é o coração do homem e perverso. Todos nós somos pecadores e temos este coração enganoso. Então,
O que o autor está dizendo aqui? Olha, os caras não puderam entrar por causa da desobediência e da incredulidade deles. E resta um repouso para nós, resta um repouso para você. Essa bênção da caminhada, da sintonia, sair da catapausis ou do ativismo e entrar na sintonia dos propósitos de Deus para a sua vida, essa bênção é para você. Mas, às vezes, você não percebe, seu coração enganoso, dá uma desculpa. Eu já estou velho. Eu estou cansado. Eu tenho muitos problemas. Eu não superei aquele trauma. Tal e coisa. A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela sonda. Ela vai lá no fundo, ela traz à luz quais as verdadeiras intenções do coração. Porque veja bem, queridos, nesse mesmo trechinho diz, por que traz à tona? Porque nós teremos que dar conta a Deus. Nós teremos que tratar com Deus. Aquele povo lá no deserto pecou 10 vezes e 9 vezes Deus perdoou. Pensa que Deus é bom, é misericordioso, Ele perdoa e Ele fala, e Ele exorta, e Ele alerta, e Ele chama atenção. E quando a gente não consegue aprender ouvindo, Deus permite a tribulação e Ele nos disciplina através das circunstâncias. Quando Deus nos disciplina, quando a tribulação vem, é um falar mais alto, porque Ele já falou com você, Ele já sussurrou no seu ouvido quando você estava quietinho. Uma vez, 10 vezes. Aí vai aumentando o tom, porque Ele te ama. E no caso do povo de Israel, Ele foi aumentando o tom. E quando chegou da 9ª vez que eles pecaram para a 10ª, houve uma mudança no mover de Deus sobre eles. Que mudança é essa? A disciplina, ela vai aumentando em grau, em intensidade. Chega uma hora que ela ultrapassa um limite, que ela se torna juízo. O juízo de Deus é diferente da disciplina de Deus. Qual a diferença? Quando vem o juízo, é que aquela situação, aquela circunstância, não tem mais volta. Perdeu. Foi. Já deu. Acabou. Não tem mais chance. Então, a gente precisa acreditar, saber que existe a misericórdia do Senhor, existe a palavra do Senhor, existe a exortação do Senhor, existe a disciplina do Senhor em vários níveis. E chega uma hora que existe o juízo do Senhor. Então, o autor fala assim, olha, não sejamos negligentes como eles foram. Presta atenção, Deus dá uma chance, 2, 3, 5, 9 chances. Então, por exemplo, como é que eu pessoalmente entendo aquela geração toda que saiu do Egito, de adultos, que navegaram na desobediência, na disciplina e não aprenderam, e foram incrédulos e desobedeceram, se rebelaram. Deus falou, vocês não vão entrar em Canaã. Quer dizer que eles todos foram para o inferno, depois que morreram? Deus falou, vocês não vão entrar. Essa geração, nenhum deles vai entrar. Vão morrer no deserto.
Isso significa que foram para o inferno? Não. Mas significa que eles perderam a chance de serem a mesma geração que estava escravo no Egito e com mão forte e poderosa de Deus viram as pragas do Senhor contra o Egito, o juízo do Senhor contra o Egito, e atravessaram o mar e entraram em Canaã. Olha que coisa gloriosa não seria para essas pessoas. Perderam. Então, aqui entra um tema que o Otmani fala num estudo dele sobre a corrente do Espírito. Tem pessoas que elas vão empurrando com a barriga, vão fugindo, não ouvem, não aprendem, vai, a disciplina de Deus elas não atendem. E chega uma hora que entra nesse outro nível. E Deus diz, você não vai mais ser o meu vaso que eu tenho para agir nesta geração. E às vezes o inimigo pega isso para exatamente prender você no engano, dizendo, você já está nesse nível aí do povo rebelde de Israel do deserto, para você não tem mais jeito não, hein? Não é Deus falando, é a sua mente falando, é Satanás falando para você que não tem mais jeito, para te prender numa incredulidade, numa crença que não está baseada na palavra de Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Aleluia. Esses dias a gente estava conversando com Soninha, a irmã dela, Sandrinha, teve um problema gravíssimo, já tinha uma doença grave, crônica, e foi para o CTI, e chegou lá, os médicos falaram, olha, ela não vai acordar, já teve morte cerebral, não vai falar, não vai andar, isso daqui é só para o fim. E Soninha lá, Senhor, e os irmãos orando, as irmãs orando, e daqui a pouquinho a Sandrinha abriu o olho, daqui a pouquinho começou a fazer um barulhinho, já está sentando, aleluia, já está balbuciando. Quem dá a última palavra? É Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele ainda não deu a última palavra para você, dizendo, você está fora, está arriscado. Ele ainda não deu essa última palavra. Então, ouve. Se ouvires a sua voz hoje, ouve. Não faça como aquele povo lá no deserto. Vamos buscar arrependimento. Vamos dizer, Senhor, eu estou cansado. Eu não sei como é que eu faço. Eu não sei como é que é sair da catapausis ou sair do ativismo. Eu não sei como é que eu me esforço para entrar no repouso. Mas eu quero. Eu quero. E digo para você, nem Satanás, nem o inferno, nem demônios, nem potestades, nem homens, nem o presente, nem o futuro, nada vai poder fazer com que você fique impedido de se mover nesta direção. Sabe por quê? Aleluia. Porque nós temos um sumo sacerdote. Ele termina esse capítulo falando desse sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Como um de nós viveu na terra e foi tentado o tempo todo para desviar da vontade de Deus, para fazer a sua vontade independente, e ele resistiu. Jesus compreende a sua dor. Jesus compreende e sabe bem o que é padecer, e ele intercede por você. Então tem a palavra, que é a espada que ilumina, que bota a intenção do coração para a luz, e tem o sacerdote que intercede por você, que diz, meu filho, minha filha, me dá a mão aqui, que eu sei como te tiro desse buraco, porque eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Senhor,
confia em mim, me dá a mão que eu vou te tirar desse buraco. Glória a Deus. E o Senhor vai te tirar desse buraco, porque Ele é todo competente. Então quem dá a última palavra não são os homens, não é Satanás. E é isso que o autor da carta aos Hebreus estava falando. Ó, tem um repouso e nós temos um sumo sacerdote que nos ajuda a destravar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.